Bom dia, pessoal. Estamos aqui no dia 24 de maio de 2020 e vamos estar falando aqui sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador está em Mateus 13, aqui dos versículos de 1 a 23. Nós estamos lendo a Bíblia sequencialmente. Então vamos começar com 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que Jesus falava em parábolas? Segunda pergunta é: quais as 2 interpretações para a parábola do semeador? Às vezes eu escuto essa parábola do semeador. A gente pode entender aí de 2 formas, aplicando para a igreja hoje em dia. E a terceira pergunta é: qual a interpretação que você considera mais adequada? Então vamos começar então com a primeira pergunta é: por que Jesus falava em parábolas? Porque a primeira pergunta está no próprio texto. Mateus ele discute isso. Então vamos começar então lendo o texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Esse mesmo dia aqui se refere ao capítulo 12, né, de Mateus capítulo 12, onde no capítulo 12 uma coisa importante é que os fariseus eles tinham falado que Jesus expulsava o demônio pelo poder de Beelzebu, e eles levam a maior bronca de Jesus por causa disso. Então, nesse mesmo dia, né, dá a entender que é nesse mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou em um barco e assentou-se. Então, a gente pode pensar o seguinte. Então, aqui a gente está no Mar da Galileia, então tem as águas aqui, e tinha um barco. Aí Jesus ele entrou no barco e a multidão estava aqui tudo na beira da praia. E ele se afastou e começou a falar ao povo de dentro do barco. Um monte de gente ouvindo Jesus. Então Jesus aqui usou a praia como anfiteatro. Praia como anfiteatro. Bom, vamos continuar então. E aí, que Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo que ele começa a parábola. Até o que é interessante é que até o capítulo até esse capítulo praticamente a gente não vê parábola nenhuma, e daqui para diante a gente vai ver um monte de parábolas. Então a impressão que passa é o seguinte: o povo judeu ele rejeitou Jesus e Jesus ele passa a falar por parábolas. Então vamos começar aqui com a primeira parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que eu grifei aqui os 4 tipos de terrenos onde a semente caiu, e dependendo do terreno, o resultado foi diferente. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este
terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, os próprios discípulos perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E essa que é a pergunta que a gente está fazendo. A mesma pergunta dos discípulos. Por que Jesus falava por parábolas? E ele respondeu. Que ele, basicamente, o que ele está respondendo é que ele está fazendo separação de pessoas. E a gente pode entender isso como julgamento. Jesus está separando as pessoas. Então, aqui ele falou assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso daqui é o que a gente chama em economia de princípio de Mateus, evangelista Mateus, porque está no livro de Mateus, tá acho que em Lucas também, talvez em Marcos, mas aqui é o princípio de Mateus, conhecido aqui em economia. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então vamos continuar para a gente entender melhor a resposta de Jesus. Então eu falei aqui que no versículo 12 nós temos o princípio de Mateus, né? Esse princípio de Mateus ele se refere também em Mateus 25, 29, na parábola dos talentos. Tá? Depois dê uma olhada se vocês... Como é repetido. Se é repetido, deve ser importante, né? Porque, quer dizer, tudo na Bíblia é importante, mas aquelas coisas repetidas a gente tem que prestar mais atenção, né? Jesus disse que os mistérios do reino dos céus foi considerado aos discípulos, mas não aqueles outros que ouviam e não entendiam. Jesus escolheu quem iria entender e separou dos outros que não iriam entender os mistérios do reino. Então, embora Jesus está lá na praia, pregando como em um anfiteatro, ele está falando de um jeito que as pessoas que estão ouvindo não entendem. E ele está separando aqueles que vão entender daqueles que não vão entender. Continuando. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não veem nem entendem. Então, aqui Jesus está falando a razão pela qual eles falam em parábolas. Resposta do próprio Jesus. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, no capítulo 12, a gente tem aquela história onde os fariseus eles falam que Jesus está expulsando o demônio através do poder de Beelzebu, e aí vem o capítulo 13, onde Jesus ele fala por parábola, dá essa ideia de julgamento. O povo era um povo insensível de má vontade, e por isso eles não iriam ouvir mais de uma forma clara. Jesus tinha falado de forma clara, por exemplo, o Sermão da Montanha, tem várias coisas que Jesus está falando de forma bem clara. Mas aqui, a partir do capítulo 13, a gente está vendo aqui uma diferença. Jesus está agora falando de uma forma não tão clara assim, usando parábolas. Tá? Esse é o motivo pelo qual Jesus falava em parábolas. Mas isso ainda vai ser frisado. Vamos continuar andando aqui. Jesus continua. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem.
Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, tem gente que não viu e nem ouviu, mas desejaria muito estar no lugar dos discípulos vendo Jesus atuando. Certo? Eu acho que todos nós aqui gostaríamos de estar no lugar dos discípulos vendo Jesus atuando aqui, assim, de forma tão magnífica aqui na Terra, né? Continuando. Por que Jesus ele falava em parábolas? De novo, Jesus frisa aos seus discípulos o quanto eles são privilegiados de terem sido escolhidos para ouvir e ouvir o que Jesus fazia. Então, aqui os discípulos eles foram escolhidos, eles são privilegiados porque eles estão vendo e ouvindo o que Jesus fazia. Então é um grande privilégio. Os discípulos, Jesus está frisando isso para eles. Bom, pessoal, então a gente acabou aqui de falar aqui sobre o porquê Jesus falava em parábolas. Então, a resposta aqui é, se a gente for para colocar em poucas palavras, Jesus falava em parábolas para separar as pessoas. Ou você pode colocar também para julgar as pessoas. Alguns vão ouvir e entender e outros não, tá? A parábola então é assim, é um mistério do reino de Deus assim, de forma mais codificada para algumas pessoas, para os escolhidos. Essa aqui é a ideia aí que a gente está entendendo do texto, certo? Apenas como um comentário, eu estava escutando a pregação do John MacArthur a respeito desse assunto, e o John MacArthur ele falava assim, que hoje em dia tem muita gente que considera que a mensagem do Evangelho é uma mensagem meio dura das pessoas ouvirem, né? Então a igreja vai fazendo uma crítica à igreja, assim, diversas pessoas fazendo crítica à igreja. As pregações da igreja são pregações, digamos, chatas, que não atraem as pessoas. Então tem gente que considera que seria necessário que os pregadores falassem através de parábolas ou através de histórias, porque as histórias elas são mais interessantes de se ouvir do que estar ouvindo doutrina. Então a ideia aí de alguns pregadores seria a de contar histórias, atrair o povo através de histórias, tentando imitar o que Jesus fazia. E o significado das histórias que certos pastores contam fica a cargo do ouvinte. Não existe assim uma interpretação certa ou errada da história. É mais como assim, é uma forma de atrair as pessoas. Se as pessoas entendem muito que bem, se entendem da forma dela muito que bem. Quando a gente está lendo aqui esse texto aqui de Mateus capítulo 13, não é por aí que vai a fala de Jesus. Jesus ele não está falando assim, vou passar a contar parábolas para atrair pessoas. Não, pelo contrário, a gente tem a ideia de que ele está contando em parábolas justamente para julgar as pessoas e separar as pessoas. Ele está falando de tal forma que as pessoas vão ouvir e não vão ser convertidas, confirmando o que Isaías já tinha profetizado, né? Então é isso que Jesus acabou de falar, é isso que está escrito no livro de Mateus. Não bate aí com umas teorias de alguns pastores de hoje em dia. Não é isso, tá bom? Então, vamos continuar então. Bom, pessoal, vou partir para a próxima pergunta. Quais são as duas interpretações para a parábola do semeador? Mas vamos ver primeiro como Jesus ele comenta a própria parábola.
ele fala assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da parábola, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Tornando que infrutífera a parábola, né? A palavra, a semente, a palavra. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Então, Jesus aqui está relacionando semente com palavra, né? Vamos ver onde que está escrito. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, então quando ouve essa mensagem do reino aqui, mensagem do reino é a semente. O maligno vem. Quem que é o maligno? São as aves. Se lembra das aves que vão e comem as sementes que caíram na beira do caminho? O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Então, o coração aqui é a terra. E a gente tem alguns tipos de terra. Então, o primeiro tipo de terra é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então, o terreno pedregoso é o segundo tipo de terreno, de terra, né? São pessoas que ouvem a palavra, ao contrário do primeiro, eles entendem alguma coisa, recebem a palavra com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Então, eles ficam pouco tempo com a palavra, eles ficam pouco tempo alegres. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, eu vou comentar aqui os dois primeiros casos. O primeiro caso, que é o que foi semeado à beira do caminho, são as pessoas que ouvem a palavra e nunca vão para a igreja. Eu acho que isso é mais ou menos fácil de entender, né? A palavra de Deus é espalhada pela terra. Mas as pessoas que ouvem e se interessam e vão, por exemplo, para a igreja, leem a Bíblia, se procuram ter uma comunhão com o Senhor, esse número já é bem menor. Então, muita gente escuta, mas são poucos aqueles que se interessam de fato pela palavra de Deus. São muitos os que nunca vão na igreja, quer dizer, por mais que escutem, digamos, uma vez ou outra a palavra de Deus sendo pregada, eles não vão para a igreja, eles não vão se reunir com outros cristãos, eles vão ficar à parte. Então esse daqui é o da beira do caminho, né? Está escrito que ele ouve a palavra, aí o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Então, esse é o que ouve a palavra, ouve a mensagem, ele às vezes escuta a mensagem de Deus de alguma forma, pode ser internet, pode ser televisão, rádio, alguém falando, um parente que creu em Jesus, de alguma forma ele ouve a mensagem, mas ele não a entende, está escrito aqui, ó, ele não a entende. Aí o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. O segundo tipo de pessoa
é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele fica contente de ouvir a palavra, talvez ele vá até uma igreja, talvez ele até frequente um pouco a igreja. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Ele não se firma na palavra, ele. Então, parece que é tipo. Lembra muito aquelas pessoas que atendem a um apelo, né? Ah, você aí que quer ter Jesus no coração, levante a mão. Daí a pessoa pega, atende um apelo, né? Mas ela permanece pouco tempo frequentando a igreja, por exemplo, logo abandona. Então, por que uma pessoa abandonaria? Por causa de uma tribulação ou perseguição. Então, a palavra de Deus em si, ela não é muito fácil para as pessoas estarem ouvindo. O que fala a palavra? A palavra fala que nós somos pecadores, precisamos de nos arrepender, nós não encontramos salvação a não ser em Jesus. Aí está o cerne da palavra. É ofensivo para as pessoas? Para muita gente é. Muita gente não quer ser chamada de pecador, né? E a palavra é ofensiva. Então, por causa da perseguição, então essas pessoas que se ofendem por causa da palavra acabam perseguindo cristãos. A pessoa pode ter problemas também por causa da palavra, tribulação por causa da palavra, pode ter problemas por causa da palavra. E a pessoa pega e ela pensava assim, eu quando fui para Jesus, eu achava que todos os meus problemas seriam resolvidos, eu achei que eu nunca mais teria problema na vida, sei lá o que ela pensava, mas ela pensava alguma coisa errada, ela fica chateada, escandalizada por causa da palavra e a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, que é o terceiro tipo de pessoa, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, esse cara aqui, que é o terceiro caso, ele talvez ele não saia da igreja, ele continua frequentando a igreja. Só que ele está preocupado com as coisas desta vida e está preocupado com as suas riquezas, né? E ele está muito mais preocupado com isso, com as riquezas deste mundo, com a preocupação desta vida. Eu não estou falando aqui para vocês, pessoal, que a gente não deva se preocupar com dinheiro. Aliás, para a gente comprar leite e pão para os filhos, a gente precisa de dinheiro, certo? Então, também não é assim, a gente vive de ar, também não é isso que a Bíblia fala. Aqui o engano das riquezas é assim, é como se fosse o precioso, sabe aquele anel precioso do Senhor dos Anéis? O sujeito ele acha que aquilo de lá é a vida dele, o dinheiro é a vida dele, ele só corre atrás disso. É isso que eu estou falando para vocês. Não estou falando assim que dinheiro em si é pecado. Não é nada disso. Estou falando aquele cara que é enganado pelas riquezas. Ele acha que ele vai. Que a vida dele só tem sentido se ele ter dinheiro, ou se não. Ele acha que a vida dele significa alguma coisa dependendo do quanto que ele tem. Então as pessoas são medidas pelo dinheiro que tem. Essas pessoas aqui, é claro que elas estão indo aqui pelo engano das riquezas, né? Mas o que acontece aqui com uma pessoa que age assim, que está preocupada com esse mundo, né? A palavra ela torna-se infrutífera nela. A palavra ela não produz frutos. Você não vê uma vida transformada nessa pessoa. Esse que é o problema. E aqui no quarto caso, finalmente que foi semeado em boa terra, o quarto caso. Este é aquele que ouve a palavra e entende, porque os outros ouviram e não entenderam, parece que entenderam parcialmente, mas este é o que ouve e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1,
dá uma colheita abundante, a vida dele é modificada, as outras pessoas olham para essa pessoa e veem algo diferente nela. É assim que a gente entende aí a parábola do semeador. Então, vamos continuar. Então, quais são as duas interpretações para a parábola do semeador? Se a gente for aplicar essa parábola para a igreja, a gente tem assim que todos que estão na igreja, elas já são salvas. A gente tem algumas pessoas que têm essa visão, todos que estão na igreja são salvos. E tem outros que podem ter uma visão um pouco diferente, que é nem todos os que estão na igreja são salvos. Ou seja, na primeira visão, nem todos que estão na igreja são solos bons, né? Na primeira visão, todos que estão na igreja são solos bons, que produzem fruto, né? No segundo caso, nem todos que estão na igreja são solos bons. Então vamos pensar aí nas duas possibilidades. Então vamos lá. Então, nessa ideia que todos da igreja são salvos, a gente teria que as pessoas que da beira do caminho, né, o solo à beira do caminho, são as pessoas do mundo que nem param para ouvir o evangelho, nem vão para a igreja, então não faz parte aí da igreja. Aqueles que caem em terreno pedregoso são aqueles que às vezes respondem a um apelo, falam assim, né, para Jesus um apelo, e tem gente que considera dentro da igreja que essas pessoas são salvas, mesmo que tenham abandonado a igreja por causa de tribulação ou perseguição. E tem outros que podem até ser que continuem na igreja, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, fazem com que essa pessoa não tenha uma vida modificada. Mas muita gente ainda considera que esse cristão aqui é um cristão carnal, é um cristão onde o Espírito Santo não está atuando na vida dele, mas mesmo assim ele é salvo. Isso aqui é uma visão que a gente tem. Acredito eu que talvez você já tenha ouvido uma pregação a respeito da parábola do semeador, onde talvez você já tenha visto essa visão aqui. Eu acho que essa visão aqui talvez seja até a mais comum de todas, tá? Penso eu, tá bom? Então vamos para um outro caso. O outro caso é onde todos da igreja são salvos. Mantendo ainda nessa visão que todos da igreja são salvos, a gente tem um problema. E um problema é o seguinte, quando a gente lê 1 João 2,18, está escrito assim: Filhinhos, esta última hora é assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, aqui na carta de João, a gente tem pessoas que saíram do nosso meio, ou seja, saíram da igreja, mas na realidade eles não eram salvos, eles não eram dos nossos, eles não eram salvos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, uma ideia que é bíblica é o seguinte: o cristão, ele permanece na fé. Ele permanece na fé até morrer. Ele não abandona a fé. Ele persevera. Então, um outro termo aqui de permanece na fé, vamos por persevera. E a gente tem aqui tudo isso aqui que eu estou falando tem a ver com a perseverança dos santos. Todo aquele que crê em Jesus, ele persevera, uma ideia bastante bíblica. Tem versículos que falam que vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Vários versículos a respeito disso, né? Então, essa que é a ideia. Então aqui João está falando, eles saíram do nosso meio, eles não são dos nossos. É o que está escrito,
em 1 João 2,18, tá? Aí isso acaba sendo um pouco problemático aí naquela visão que todos da igreja são salvos. Nessa visão aqui de que todos da igreja são salvos, ou mesmo aqueles que abandonaram a igreja e responderam ao apelo são salvos, é uma visão que fica meio complicada nessa leitura que a gente está fazendo aqui da Bíblia, ou mesmo na ideia da perseverança dos santos também, que tem vários versículos a respeito disso, tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui. Então, um outro problema a respeito da visão que todos da igreja são salvos é o seguinte, é a ideia dos espinhos aqui. Ó, em 1 João 2,15, né, no mesmo capítulo de João, da carta de João, está escrito: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Poxa vida, que drástico, ó. O cara que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma pessoa que não tem o amor do Pai, será que é salvo? Meio complicado isso, né? Falar que uma pessoa que não tem o amor do Pai é salvo. Quer dizer, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam. O mundo e sua cobiça passam. Então, aqueles que consideram o mundo importante, as riquezas desse mundo importante, eles passam como o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não vamos aí dar uma importância grande demais para as riquezas deste mundo. Eu estou falando isso para mim mesmo. Eu sempre tenho que estar me vigiando a respeito disso, tá bom, pessoal? Eu espero que eu me vigie, que todos se vigiem a respeito disso. A gente não pode, eu não posso, a gente não pode, né? Se deixar levar pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos, pela ostentação de bens, porque isso não provém do Pai. E essa daqui é a pessoa que foi sufocada pelos espinhos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos para o segundo caso. O segundo caso é: nem todos que estão na igreja são salvos. Aí isso explica muitos problemas que existem na igreja. Olha, todo mundo que já deve ter frequentado a igreja por um tempo razoável, por alguns anos, já deve ter visto escândalo atrás de escândalo na igreja, né? E se você fala que todos são salvos, como é que você explica tanto escândalo que tem dentro da igreja? É meio difícil de fazer esse tipo de explicação. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. E a Bíblia também não dá suporte para isso, não, tá? Que todos na igreja são salvos. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que nem todos são salvos, que o anticristo, aqueles que se opõem a Cristo, saíram de dentro da igreja. Então, me parece óbvio que a Bíblia não dá esse suporte. Mas essa visão que nem todos são salvos explica vários problemas que tem dentro da igreja. Se você pensa que nem todos que estão na igreja são salvos, eu acho que você também ficou um pouco mais... na hora que você vê algum problema dentro da igreja, você pode até orar para que aquela pessoa, que talvez não seja convertida, que ela crê em Jesus. Você pode pensar de uma forma diferente, né? Entendeu? Você não vai ficar tão abalado e você mesmo acaba saindo da igreja. Porque você tem uma visão que nem todos são salvos lá dentro. Então você não pode... ter como base o comportamento de um ou outro dentro da igreja, certo? É assim que eu penso, tá? Bom, essa visão que nem todos são salvos também é aderente à Bíblia quando diz para tomar cuidado com os falsos profetas, eles saindo do meio da igreja. E também, essa visão, ela também leva o crente a meditar sobre como sua fé vem agindo em sua vida. Porque se a pessoa ela vê que nem todos dentro da igreja são salvos, ela pode questionar a si mesma, né? Como os versículos aqui em 1 Coríntios 11 falam: examine-se
cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É o que a gente fala, né, o que a gente lê antes da Santa Ceia, certo? Examine-se cada um a si mesmo. Então, se você entende que nem todos são salvos, eu acho que você fica mais disposto a examinar a si próprio. Vamos continuar, então. Então, quem que é o salvo? O salvo é aquele que produz fruto. É o que produz fruto, né? Gálatas 5 fala do fruto do Espírito Santo. Aqui ele está falando que o fruto é modificado. Quer dizer, é uma semente que produz várias outras sementes. Tem muita gente que vai, em uma pregação aí, vai falar que o fruto são outros cristãos. Outros cristãos. Sim, eu acho que não está errado falar que o fruto são outros cristãos, mas eu acho que o maior fruto, da minha visão, tá? Não são bem outros cristãos. É primeiro ver o Espírito Santo atuando na vida do crente. Então, o primeiro grande fruto é ver a atuação do Espírito Santo. Espírito Santo. Esse é o primeiro grande fruto. E aí, em Gálatas 5 a gente sabe que é amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Acho que isso daqui é o primeiro grande fruto. E a gente só vai levar outras pessoas a Cristo se a gente tem amor, benignidade. Porque se a gente não tem isso e tenta levar outros a Jesus, na verdade, o que pode acabar acontecendo é que a gente acaba afastando outros de Jesus, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é Deus atuando na nossa própria vida. É assim que eu penso, tá? Bom, essa visão aqui, que nem todos são salvos, também é coerente com o que Jesus falou. Jesus falou assim: pelos vossos frutos os conhecereis. Pelos vossos frutos. Então, Jesus dá bem essa ideia. Aquele que é discípulo dele é o que dá fruto, aquele que não é discípulo não dá fruto. Ele é bastante essa visão. Por favor, se vocês tenham dúvida a respeito disso, leiam Mateus 7,16. Tá? Então, essa visão que nem todos são salvos leva o crente a meditar sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida. Será que eu tenho amor, benignidade, bondade, mansidão? Eu vou falar eu de mim. Eu sei que eu não amo perfeitamente, que eu não tenho paciência perfeita, nada disso, mas eu acredito que o Espírito Santo tem atuado na minha vida e tem me feito melhor. Eu tenho amado mais e tenho tido mais paciência. É isso que eu vejo na minha vida, tá bom? Então a grande pergunta não é assim: você sempre é paciente, você nunca fica bravo, ou você sempre. Não é essa a pergunta. A pergunta é: eu tenho visto o Espírito Santo atuando na minha vida? Essa que é a grande pergunta. Se você consegue responder que sim, então, quer dizer, apesar de talvez você ter muito que melhorar, eu tenho muito que melhorar, né? Apesar de a gente ter muito que melhorar, a gente já pode ver que o Espírito Santo tem atuado na nossa vida sim. Espero que seja o meu caso, o caso de vocês também, certo, pessoal? Então, a última pergunta é: qual a interpretação que você considera mais adequada? O que você acha mais plausível? Que todos da igreja são salvos ou que nem todos são salvos? Para mim essa visão aqui, já respondendo, mas para mim essa visão aqui ela não está dentro da Bíblia, tá? Todos da igreja são salvos? Poxa, a gente acabou de ler a carta de 1 João, de pessoas que saíram do meio, né? Do nosso meio, da igreja, e estão perdidas, né? Quer dizer, nunca foram dos nossos, nunca foram salvas, né? Para mim está bastante claro aí em 1 João, mas vários outros versículos também, tá bom? A ideia da perseverança dos santos, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem vários versículos aí que não dá essa ideia que nem todos da igreja são salvos, tá? Então para mim, na minha leitura bíblica, para mim é óbvio, assim, óbvio, 100% de certeza que a visão certa é esta aqui, tá bom, pessoal? Então vamos terminando aí
fazendo a conclusão. Então a primeira pergunta é: por que Jesus falava em parábolas? A resposta é porque será uma forma de fazer separação das pessoas. Aquele que tem, mais lhe será dado; aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ele faz uma separação de pessoas. Aqueles que ouvem entendem, aqueles que ouvem não entendem, né? É uma separação de pessoas, é um julgamento. É um julgamento. Jesus fala em parábolas para separar as pessoas. Quais as duas interpretações para a parábola do semeador? Então, eu coloquei aqui para vocês duas visões. Uma que nem todos são salvos e todos são salvos. E eu falei qual que é a interpretação. Qual a interpretação que você considera mais adequada? Eu falei que a interpretação mais adequada dentro da Bíblia, por favor, se vocês tenham dúvida, leiam a Bíblia, chequem os versículos que eu estou falando. A interpretação mais adequada é que nem todos são salvos. Nem todos são salvos. Isso explica muito problema dentro da igreja. E a grande conclusão que tem que ficar para cada um de nós, para mim, para você, a grande pergunta é: uma vez que nem todos são salvos, a grande pergunta é: eu tenho visto o Espírito Santo atuando em minha vida? Essa é a grande pergunta. Se a resposta for não, eu não tenho visto a atuação do Espírito Santo em minha vida, então, e você quer ver a atuação também, né? Se você não tem visto e quer ver, aí você deve buscar mais ao Senhor. Se é que você já está lendo mais a Bíblia, que é a leitura da Bíblia, a oração, isso ajuda bastante. Mas se é que você já tem orado e lido a Bíblia, então aí o que você precisa realmente é de confiar em Deus, se entregar nas mãos de Deus. Se arrepender e se entregar nas mãos de Deus. Joga na mão de Deus, é o Senhor quem nos sustenta. Está faltando talvez um passo de fé, alguma coisa assim, tá bom? Então é isso daí, pessoal.